influenciada pela ostentação. E nós vimos em Daniel capítulo 4, a história de Nabucodonosor, como Deus humilhou aquele rei arrogante. E qual é o propósito? A conversão de Nabucodonosor. Então nós vimos como Deus, todo-poderoso e grandioso, ele fez com aquele rei que se achava o todo-poderoso. Aquele rei que se achava acima do ser humano, achando que tem o direito sobre a vida e sobre a morte das pessoas. Deus o degradou a ponto de ficar numa situação subhumana. Ficou uma doença, os estudiosos dizem que foi uma doença mental, a ponto de conviver com os animais. Então, da mesma forma em que a nossa cultura hoje ela é influenciada pela ostentação, ser feliz é o imperativo para a nossa sociedade. Mas parece contraditório quando todo mundo diz que você deve ser feliz. Parece que tem gente que parece que comeu carne de palhaço, é sempre sorrindo, sempre alegre. Mas ao mesmo tempo é um século que está caracterizado por depressão, por pessoas infelizes. O problema da felicidade é que ela exige plena satisfação de algumas coisas. Porque felicidade é aquilo que nós não temos. Toda vez que você consegue alguma coisa que você acha que trair felicidade, acabou. Logo, a felicidade é algo muito efêmero. Dentro da filosofia, existe um ramo da filosofia que é o hedonismo, né? Hedê, em grego, significa prazer. E é muito deturpada a filosofia hedonista, porque as pessoas acham o seguinte, que o hedônico, né, grego, era o cara que gostava de orgia, que gostava de festa. Não. Pelo contrário, Epicuro, que foi o cara que fundou essa filosofia, eles acreditavam que o hedonista era o cara que conseguia sentir prazer em coisas simples, em coisas que não lhe custavam muita coisa, que estava à mão. Então, quando nós entendemos que hedonismo é um prazer, dentro dessa perspectiva de Epicuro, que é você sentir prazer com coisas simples, nós entendemos o que aquele pregador norte-americano reformado chamado John Piper quis dizer como o hedonismo cristão. O que é o hedonismo cristão? É o que está escrito no Salmo. O cara que encontrou a Cristo, a mulher que encontrou a Cristo, encontrou a pérola de grande valor, ele tem prazer na lei do Senhor. Quer uma coisa mais simples, quer uma coisa mais próxima do que isso. Ele não precisa de entretenimento, ele não precisa de um evangelho mais alguma coisa, ele não precisa da Bíblia e mais alguma coisa. Ele encontrou a felicidade. Mas a nossa cultura vive ainda, mesmo evangélica, na pegada, não do Deus Todo-Poderoso, onde eu me alegro em servi-lo, mas do gênio da lâmpada. Tem somente 3 desejos. Nós temos um desejo de absolutização dos nossos querer. Nossos querer ficou feio. Como é o plural de querer? Quereres? E aí, Adriana? Quereres? Então é isso. Ou seja, lembra da tentação lá no deserto? Satanás chega para Jesus, o Emanuel, Deus Todo-Poderoso, e diz: se tu és o Filho de Deus, manda que pedras transforme em pães. Ou seja, você quer um desejo mais primordial, mais primário do que comer? Seu corpo sente, seu corpo precisa, absolutize esse desejo. Aí Jesus diz o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém. Então, queridos, dentro dessa pegada, dessa visão de um imperativo de felicidade a todo custo, dentro da absolutização dos meus desejos, nós vamos estudar hoje o capítulo 5 de Daniel, onde nós temos um rei que... O tema que eu dei para hoje, a semana passada, foi ouse ser firme.
a humilhação dos arrogantes. Hoje é, ouse ser firme, a condenação dos arrogantes. Então, vamos lá. Eu vou fazer inicialmente a leitura dos 4 primeiros versículos, e depois vou expor todo o capítulo para os irmãos e tirar algumas lições para nós no final. Daniel capítulo 5 diz assim, os 4 primeiros versículos. Certa vez o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres, e com eles beberam muito vinho. Enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata e que o seu predecessor, Nabucodonosor, tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei e os seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas bebessem nessas taças. Então trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém. E o rei e os seus nobres e as suas mulheres e as suas concubinas beberam as taças. Enquanto bebiam o vinho, louvavam aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, e de madeira e de pedra. Ó Deus, diante, Senhor, da Tua magnífica palavra, inspirada pelo Teu Santo Espírito, Espírito Santo esse consolador, que convence-nos do nosso pecado, da justiça e do juízo. Espírito Santo que nos capacita a viver uma vida digna do Reino, que inspirou esta palavra. A Tua presença, Senhor, nós suplicamos que esse mesmo Espírito aplique essa palavra nessa noite em nossos corações. Amém. Nós oramos no nome de Jesus, a quem servimos. Amém. Então, o rei dá uma grande festa. Isso sim é uma grande festa. 1000 convidados. Mas não era todo mundo, não. Eram os nobres, as suas concubinas, as suas mulheres. Eram pessoas seletas. Era a parte VIP do império. Todos estavam lá. Mas algo que era extremamente valioso para os judeus, as taças, ele, no momento de extrema vaidade, querendo demonstrar para aquelas pessoas de que os seus deuses eram superior ao Deus de Israel, manda trazer as taças. E como vocês viram no texto, lá no versículo 3 diz que trouxeram as taças e eles beberam vinho nas taças. Eles profanaram o sagrado. Eles cometeram um crime, hoje é crime, né? Um sacrilégio, que é você profanar aquilo que é dedicado ao Senhor. Então, você consegue perceber até que ponto vai a vaidade, a arrogância, a prepotência desse rei, numa tentativa de demonstrar para os seus convidados que ele era um super-homem. Agora, queridos, do capítulo 4 para o capítulo 5, passaram-se aí pelo menos 25 anos. Então, esse homem aqui, Belsazar, nós vamos aprender aqui no texto que diz que ele é filho de Nabucodonosor. Mas, como eu falei no sermão passado, existiam historiadores que escreveram sobre o Império Babilônico. E não é bem assim filho, como Tarso é meu filho direto, é mais ou menos um avô. O que acontece? Nabucodonosor, ele morreu e seu filho, Evil-Merodach, que é um nome que aparece lá em Jeremias, foi quem assumiu. Mas ele era um cara fraco. Foi assassinado pelo seu cunhado. Neriglissar era o nome do cara. Mas, numa disputa horrível, o seu filho, né? Esse nome é feio, Labashim Marduk, quem quiser ir nome para filho, já tem aí um bocado, estou citando. Labashim Marduk,
foi quem assumiu, mas foi pouco tempo. Se não me engano, foram 6 meses de governo. Até que um camarada chamado, esse nome sim, esse é forte, Nabonidos, é quem vence esse Labashi Marduk para dar politicamente correto, assumir o trono da Babilônia. Ele casa com a filha de Nabucodonosor, esse Nabonidos. Aí é que nasce o Belsazar. Logo, Belsazar é neto de Nabucodonosor. O cara que certamente, se não testemunhou, ele ouviu falar das histórias do seu avô. Não somente as histórias de conquista, mas como Deus humilhou. Ele ouviu falar daqueles homens que foram jogados na fornalha. Não era todo dia que acontecia isso, minha gente. Então, esse era o Belsazar, o cara que conhecia a história. Ele ou testemunhou ou ouviu de que o Deus de Israel fez com seu avô. Aí você vê alguém extremamente arrogante, prepotente e diz: eu vou desafiar esse Deus de Israel. Os historiadores também falam que nesse período, exatamente nesse período, o Império Medo-Persa já tinha cercado a Babilônia. Só que a Babilônia, gente, seus muros tinham mais de 30 metros de altura. Os seus portões eram confeccionados de bronze. E o rio Eufrates passava praticamente dentro. Diz os historiadores que eles tinham, não sei, né? Às vezes eu duvido dessas coisas. Eles tinham provisão para 20 anos. Então ele estava seguro disso. Ele estava certo de que ninguém ia invadir. Mas nós vamos ver que não foi isso que aconteceu. Então, queridos, nós percebemos logo nesses 4 primeiros versículos uma festa bizarra com atitudes mais bizarras ainda. Prosseguindo, versículo 5 até o versículo 9, ainda falando sobre a festa de Belsazar. Interessante que tem um lindo cantor cristão com esse nome, eu acho, era Famigerada Banquete de Belsazar. Mas vamos lá, versículo 5 ao 9. Mas de repente apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do palácio real. O rei observou a mão enquanto ela escrevia. Seu rosto ficou pálido e ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam um com o outro e as suas pernas vacilavam. Aos gritos, o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos e os adivinhos e disse a esses sábios da Babilônia: aquele que lê essa inscrição e interpretá-la, revelando-me o seu significado, vestirá um manto vermelho, terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do rei. Todos os sábios do rei vieram, mas não conseguiram ler a inscrição, nem dizer ao rei o seu significado. Diante disso, o rei Belsazar ficou ainda mais aterrorizado e o seu rosto mais pálido. Seus nobres estavam alarmados. Vocês conseguem perceber o contraste no texto? Festa, alegria e agora temor, muito temor, a ponto que quando a pessoa bebe fica o quê? Ruborizado, né? Só fica meio avermelhado. Ele ficou pálido. Alguns ficam tão eufóricos quando bebe, que pula, que salta. Ficou com tanto medo que os seus joelhos estavam vacilantes, batendo um no outro. Por quê? Por que o rei estava tão temeroso? Porque certamente ele sabia, ele não conseguia identificar o que estava sendo escrito. Embora tivesse sido escrito numa língua que eles conheciam, ou hebraico ou em aramaico. Eles não sabiam o significado. Por isso que ele queria o quê? Interprete para mim, diga o que significa. O rei sabia que aquela mão não ia trazer coisa boa para ele.
Ele sabia do seu coração, ele sabia do mal que tinha feito. Mas a arrogância foi tão grande que, diferente do seu avô, ele não se humilhou, não se arrependeu. E aí, meus queridos, eu fiquei pensando, quando eu estava estudando esse texto, que acontece muito isso atualmente. Pessoas têm acesso à escrita, à palavra de Deus, sabem ler a palavra de Deus, não é tão fácil de interpretar assim, mas são incapazes de se arrepender. Porque tem coisa na Bíblia que é tão clara, né? tão simples. Não é à toa que o texto vai contrastar. O texto fala no finalzinho do versículo 4 sobre os deuses de prata, de bronze, de ferro e de madeira. Como é que o Salmo descreve esses deuses? Tem boca, mas não fala. Tem mão, mas não apalpa. E aí nós temos agora a mão de Deus escrevendo um juízo sobre a vida de um homem arrogante. Prosseguindo, queridos, vamos ver agora que Daniel é conduzido perante o rei. Versículo 10 até o versículo 12. Tendo a rainha, e aí a rainha aqui não é a mãe, não é a esposa dele, é a mãe dele, é a rainha mãe. Por quê? Nabonidos, que era o imperador, não sei por que cargas d'água, deixou ele na Babilônia, deixou Belsazar e ficou tomando de conta em outros lugares. A rainha mãe estava lá. Quando ouviu os gritos do filhinho, né, como quase toda mãe faz, versículo 10, ouvindo os gritos do rei e dos seus nobres, rapaz, eu estava lembrando, né? A questão da gratidão não tem nada a ver, não, só um parênteses sobre a gratidão. Às vezes os filhos chegam para os pais e dizem assim: você não fez nada mais do que a sua obrigação. E quando eu escuto essa expressão, eu lembro dos gritos que eu já ouvi: mamãe, acabei! Qual foi a mãe que nunca ouviu isso? Quando diz isso, o que é que significa? Venha me limpar, mamãe. O bichinho aqui talvez não tivesse essa situação, mas estava bem pertinho. Prosseguindo, versículo 10. Tendo a rainha ouvido os gritos do rei e dos seus nobres, entrou na sala do banquete e disse: ó rei, vive para sempre. Não fique assustado, nem tão pálido. Existe um homem em teu reino que possui o espírito dos santos deuses. Na época do seu predecessor, verificou-se que ele era um iluminado e tinha inteligência e sabedoria como dos deuses. O rei Nabucodonosor, teu predecessor, sim, o teu predecessor, o nomeou chefe dos magos, dos encantadores, dos astrólogos e dos adivinhos. Verificou-se que esse homem, Daniel, a quem o rei dera o nome de Beltesazar, tinha inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretar sonhos e resolver enigmas e mistérios. Manda chamar Daniel e ele te dará o significado da escrita. Nós temos muitas coisas interessantes aqui. A primeira delas é que parece, Daniel aqui está com quase 80 anos, meus irmãos. Ele foi novinho para a Babilônia, 13, 14 anos, e aqui nós estamos praticamente na queda da Babilônia. Quase 80 anos. Parece que ele estava esquecido. Parece que ele não estava mais tão presente na corte. Mas como esquecer uma figura tão impactante como Daniel? Quando nós lemos o Evangelho de Mateus, quando nasce Jesus, vêm os magos do Oriente. Eu não tenho dúvida, meus queridos, que esses magos que vieram do Oriente, da Babilônia, eles tinham sido influenciados ainda por Daniel, porque Daniel foi quem falou sobre o Messias para aquelas pessoas. Mas como assim na corte? Manda chamar Daniel. E aí vamos ver que Daniel é levado à presença do rei. Versículo 13. Assim Daniel foi levado à presença do rei e ele disse, o rei disse, né?
Você é Daniel, um dos exilados de meu pai, o rei, que o rei trouxe de Judá? Soube que o Espírito dos deuses está em você e que você é um iluminado e que tem inteligência e uma sabedoria fora do comum. Trouxeram os sábios e os encantadores à minha presença para lerem essa inscrição e me dizerem o seu significado, porém eles não o conseguiram. Mas eu soube que você é capaz de dar a interpretação e de resolver o mistério. Se você puder ler essa inscrição e dizer-me o que significa, você será vestido com um manto vermelho e terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do rei. Daniel chega à presença do rei. O rei diz tudo aquilo que a mamãezinha disse. Agora, parece um menino mimado que é acostumado a ter as coisas, que acha que pode comprar. Aí vocês entendem agora por que ele disse que será o terceiro do reino? Porque o segundo era ele, Belsazar o segundo. Nebonitos, o primeiro, o imperador, ainda era vivo. Ele, o segundo. E quem conseguisse decifrar seria o terceiro. E aí, meus queridos, é risível, né, quando essas pessoas acham que podem comprar as coisas. Podem comprar aquilo que não tem preço. Pessoas acham que tudo se resolve com ciência, com tecnologia, com sabedoria humana. E aí o texto faz questão de mostrar que a sabedoria dos magos, que é o poder da política que ele tinha, ele era a Babilônia era o local de maior tecnologia do mundo. Tudo isso foi humilhado. Vocês lembram em algum lugar na história quando essas coisas foram humilhadas? Quando o poder político do mundo não souberam vencer um vírus? Quando a tecnologia também não conseguiu? Então, queridos, o Senhor está mostrando aqui que Ele é Senhor. Agora, diante mais uma vez do homem mais poderoso do mundo, veja como é que Daniel age. Versículo 17 a 23. Então Daniel respondeu ao rei: podes guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas a algum outro. No entanto, lerei a inscrição para o rei e lhes direi o seu significado. Ó rei, foi a Nabucodonosor, teu predecessor, que Deus, o Altíssimo, deu soberania, grandeza, glória e majestade. Devido à alta posição que Deus lhe concedeu, homens de todas as nações, povos e línguas tremiam diante dele e o temiam. A quem o rei queria matar, matava. A quem queria poupar, poupava. A quem queria promover, promovia. E a quem queria humilhar, humilhava. Versículo 20. No entanto, quando o seu coração se tornou arrogante e endurecido por causa do orgulho, ele foi deposto do seu trono real e despojado da sua glória. Foi expulso do meio dos homens e sua mente ficou como de um animal. Passou a viver com os jumentos selvagens e a comer capim com os bois. E o seu corpo se molhava como o orvalho do céu. Até reconhecer que o Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e coloca no poder a quem Ele quer. Perceba que Daniel começa dando uma aula de história que ele não deveria ter esquecido. Quando ele começa relembrando algo que ele não podia de forma alguma esquecer. Já que Nabucodonosor foi o inesquecível rei, o rei todo-poderoso, você deveria lembrar que ele só tinha aquilo porque o Deus Altíssimo deu. E o Deus Altíssimo humilhou até ele se converter. Versículo 22, agora diretamente para Belsazar. Mas tu, Belsazar, seu sucessor, não te humilhaste
embora soubesse de tudo isso, ao contrário, que exaltasse acima do Senhor dos céus, mandaste trazer as taças do templo do Senhor para que nelas bebessem tu, os teus nobres, as tuas mulheres e as tuas concubinas. Louvaste aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não podem ver, nem ouvir, nem entender. Mas não glorificaste o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e a todos os teus caminhos. Por isso, ele enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição. Rapidinho aqui, você percebe que Daniel mostra o pecado do rei. Ou seja, você não aprendeu com o testemunho que tinha dentro de casa. Você foi um idólatra com deuses que não podem fazer nada. Você foi alguém injusto. Você foi um bebezão que não cresceu. Daniel disse na cara do rei. Aí agora sim, meus queridos. Versículo 24 a 29. Esta é a inscrição que foi feita. Mene, mene, tekel, parsim. E este é o significado dessas palavras. Mene, Deus contou os dias do teu reinado. Contado. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Esses nomes, tudo isso se referiam à forma de medida, de peso. Eles conseguiam ler, mas não sabiam interpretar, não sabiam o significado. E aí Daniel diz para ele o que significa. Então, versículo 29. Por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com um manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e o proclamaram terceiro em importância do governo do rei. Com a explicação de Daniel, o rei entendeu que o reino dele tinha sido aniquilado, acabado. Os dias tinham sido contados. Mas é triste, não é? Você saber que seus dias estão contados e você não se arrepender. Você não entregar a sua vida a quem pode dar a vida eterna. Então, ele cumpriu o que havia prometido para Daniel, pena que durou pouco. Versículo 30. Aquela mesma noite, Belsazar, rei dos babilônios, foi morto. E Dario, o Medo, apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. Naquela mesma noite, Daniel falou dos seus pecados, Daniel lembrou do testemunho vivo que ele tinha em casa, mas mesmo assim ele não se arrependeu. Talvez ele achasse que pudesse ter mais tempo, mas o texto é enfático, diz, naquela mesma noite. Não é à toa, meus irmãos, que a gente diz que hoje é o dia de salvação, porque amanhã nós não sabemos o que vai acontecer. Algumas lições para nós, queridos. Primeira delas, tem pessoas que só pensam no aqui e agora. Pessoas que querem entesourar as coisas que são transitórias. Desfrutam como se não houvesse um amanhã. Isso é um contraste com Daniel. Enquanto Belsazar queria viver um eterno carpe diem, né? Carpe diem era uma filosofia da Roma antiga. Roma estava quase sendo invadida pelos bárbaros, então surgiu a filosofia do carpe diem, que significa colhe o fruto. A ideia é que colhe o fruto enquanto ele está maduro, porque amanhã ele pode estar podre. Então as pessoas passaram a viver dissolutamente o hoje, o agora. Então, o que Belsazar estava fazendo era exatamente a aplicação
muitos anos antes, pelo menos 1000 anos antes do Carpe Diem surgir, essa filosofia do viver o aqui, o agora. Na visão do Tupiniquim, seria mais ou menos a música de Gonzaguinha, né? Viver e não ter vergonha de ser feliz. São aquelas pessoas que não enxergam barreiras para a sua felicidade. Tudo é baseado no meu bem-estar e na minha satisfação. Vai fazer um almoço coletivo, aí você diz, não, vamos fazer uma feijoada, porque todo mundo, eu não como feijoada, não vou participar. Eu sou incapaz de abrir mão do meu gosto, da minha satisfação pessoal pelo coletivo. E aí, meus queridos, o Carpe Diem, essa filosofia do aqui e agora, ela gerou algumas coisas. Gerou o consumismo, o desejo por novidade, ou seja, quem não tem ainda o iPhone 200, está fora. Quando surge o iPhone novo, a gente fica todo se tremendo. Oh, meu Deus do céu. Vou vender o meu. Eu preciso ter. Nosso apetite por consumo é aguçado pelo marketing. E o marketing trabalha com o quê? Com os sentidos. Quem aqui nunca teve assim assistindo um jogo, né, de futebol, no intervalo parece uma cola gelada? Você fica com vontade de beber. Ou seja, o marketing descobriu que não é vender produto, é vender desejo. É a viagem dos seus sonhos. Ou seja, e o consumismo vem o imediatismo. Os fast food. Ou melhor, crédito agora. Compre hoje e você paga em 10 vezes. Aí você diz o quê? Eu vou comprar, porque não sei se estou vivo amanhã. Aí você está vivo no outro dia, endividado. E se for comida, você vai estar mais gordo. Jesus adverte mais contra a avareza do que contra a sexualidade. Agora, nós não gostamos de nos achar ou de ser taxado de avarento. Por quê? Porque nós comparamos com os outros. A avarenta é fulano. A avarenta, eu, por exemplo, eu sou um cara que às vezes eu fico, rapaz, eu não podia fazer isso. Meus filhos aqui comparam o pai com a mãe. Diz que com a mãe é fartura. É tipo assim, sair com a mãe nem é bom. Por quê? Porque sair com mãe, sair com o pai é tudo limitado. Eu me comparo com meu avô. Meu avô era uma avarenta de carteirinha, uma avarenta raiz. E quando morreu foi encontrado dinheiro no baú que ele tinha, que precisava ser trocado, uma troca de conversa, e nunca trocou. Mas o 1 Timóteo 6 diz que o amor ao dinheiro é só o quê? É a raiz de todos os males. Então, queridos, quando a gente pensa no aqui e agora, nós podemos desenvolver a filosofia do Carpe Diem, desse desejo por coisas. Ser imediatista nas coisas, nós queremos. Faz a história com uma meninazinha, né? A gente aprendeu que tinha que pedir a Deus paciência. Ela orando diz: Senhor, dá-me paciência, mas só se for agora. Mais ou menos assim que rola. Então, meus queridos, o remédio para o materialismo está em Filipenses capítulo 4, versículo 11 a 13. Filipenses capítulo, você coloca aí, Paulinho? Filipenses capítulo 4, versículo de 11 a 13. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me em todas e qualquer circunstâncias. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Olha a doutrina do contentamento aqui, queridos. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Aí vem o texto mais mal interpretado da Bíblia. Tudo posso naquele que me fortalece. O segredo contra o materialismo é o contentamento. Sei passar necessidade.
Sei passar privação. Mas isso não quer dizer que eu deva viver a vida de privações. Queridos, nós também devemos evitar a ideia de uma vida ascética. Tem gente que acha que ser crente é se isolar do mundo. Quanto mais santo, mais isolado do mundo. Não tem nada a ver. Tem gente que acha que ser crente é a coisa mais horrível do mundo. Tem gente que diz assim, a pessoa se converteu e recebeu uma lista do pastor. Isso pode, isso não pode. Lembra daquela poesia? Isso pode, isso não pode. Isso ou aquilo. Clarice Lispector, não é? Isso ou aquilo. Então, não é bem assim, queridos. Essa é a mentira que Satanás contou. E muita gente cai. No meio de todas as árvores, havia uma que era proibida. Uma. E tem gente que acha que Deus proíbe o prazer geral. Não. Nós podemos curtir as delícias dessa vida, sim. Jesus não foi um ascético. Pelo contrário, ele frequentava banquetes, a ponto de ser chamado pelos religiosos da época de um glutão. Não podemos gastar nossa vida correndo atrás dos prazeres deste mundo. Mas nós precisamos, queridos, olhar para o alto, aprender a doutrina do contentamento e, principalmente, ter prazer nas coisas simples da vida. Então, essa é a primeira lição. Não pense só no aqui e no agora. Não desenvolva só essa filosofia. Segundo, não ignore o passado. Devemos aprender com a história. Nabucodonosor se curvou e deu testemunho disso. Belsazar deveria ter feito o mesmo, mas não fez. Não somos acostumados a ver a história como fonte de sabedoria. Quando a Bíblia vai exortar muitas vezes, nós devemos o quê? Rever os grandes feitos do Senhor. Não podemos negligenciar o passado. Não podemos negligenciar o passado. A sua experiência, meus irmãos. A sua experiência, ela não é uma doutrina para a sua vida e acabou-se. Não, mas a sua experiência deve ser consultada. Sempre, sempre, sempre. E a igreja é um local onde nós valorizamos a experiência do outro. Você sabia e não se arrepende de sua arrogância. Esse foi o erro de Belsazar. Sabia, conhecia a história, mas não se arrependeu. Rejeitou tudo que tinha ouvido sobre Deus. Terceira lição. Devemos tomar cuidado com uma irreverência contra as coisas de Deus. Belsazar confiava na sabedoria humana mais do que tudo. Confiava em sua própria segurança. Achava que a sua cidade nunca seria invadida. A profanação do sagrado é um assunto muito sério nas Escrituras. No Antigo Testamento nós temos histórias de Nadab e Abiú, Uzá, por lidarem com o sagrado de forma irreverente. Deus está nos ensinando sobre sua santidade e como a adoração é um assunto sério. Agora, tome cuidado. No Novo Testamento, utensílios não são mais santificados. No Novo Testamento, santificado é a pessoa. Quando é que eu profano o templo do Senhor? Quando eu ajo de forma que não condiz com a palavra de Deus. Uma vez que você é convertido a Cristo, se exige que você viva a ética do reino. Porque não fazer isso é desonrar o nome de Deus. E a Bíblia diz que quando você é convertido a Cristo, o Espírito Santo passa a habitar na sua vida, capacitando você a viver essa ética. Não é um fardo, minha gente, pesado viver uma vida eticamente para Cristo. Pelo contrário, ele diz que é leve. Conclusão. Este capítulo ilustra a junção de rei e reino em um destino.
O descarado desrespeito de Belsazar diante do Altíssimo estava de conformidade com o caráter da humanidade contemporânea. Belsazar, neste capítulo, apresenta uma viva descrição do insensato, refém de si mesmo, refém dos seus próprios desejos pecaminosos. Essa é a ideia do inferno. As consequências daquele que plantou e vai colher eternamente. Eu queria que você baixasse a sua cabeça agora para ouvir a aplicação desse sermão. O que Deus escreveria para você nessa noite? Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Ou apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o criar os seus filhos. Você só precisa responder uma pergunta: quem é Jesus para você? Ele é o seu Salvador? Se sim, você vai ouvir: entra no gozo do teu Senhor. Mas se ele for só um slogan da sua religião, eu amo Jesus, você pode sim ouvir: apartai-vos de nós. Que nessa noite, todos nós possamos nos comprometer diante de Deus e viver uma vida para a glória dele. Não vamos cantar mais um cântico. Enquanto estivermos cantando, eu queria que você estivesse pensando na sua vida diante de Deus.